Coleguinha, você sabe o que é a inode? Tá no Tenable, você não leu, né? Meu amigo, um cara entrou em contato comigo e falou assim: poxa, eu tô cansado de teoria. Coleguinha, realmente tem muitos cursos ali que eles partem muito ali para teoria, né? Aqui eu tenho teoria, mas também tem a prática, lógico. Só que eu gosto sempre de fazer o seguinte: eu sempre divido assim. Minha pedagogia, vamos colocar que é assim. Primeiro a teoria, depois a prática. E na prática, obrigatoriamente, eu tenho que mostrar itens da teoria. Se na teoria tem tópicos que eu não mostro na prática, então não deveria ter a parte teórica. Entenderam? Legal. É assim que, por exemplo, você faz um trabalho científico, né? Você não coloca teorias desnecessárias. Só aquilo que respalda a tua prática. Bom, uma das teorias que eu quero trazer para você e que é top pra caramba e que nós vamos usar, e eu vou mostrar aqui, inclusive, é o tal de inode. Bom, no passado, o inode era uma tabela, tá? Que tinha 2 bytes aqui, é um número único, e o nome do arquivo com 14 bytes. Por isso que antigamente, devido a essa limitação, que o Unix antigamente tinha aqueles nomes tipo assim, tracinho, tio, por um motivo simples. Eles não podiam colocar nomes longos aqui de arquivos. Então, eram sempre nomes, abreviações. Hoje em dia você consegue colocar um nome grande em um arquivo. Porque é o nome que diz para você, para sua mente, na hora que você vê na listagem, o que tem lá dentro. E abreviação em cima de abreviação, um sistema operacional com milhares de arquivos, bom, você vai se perder. Entendeu o problema? Uma coisa é eu ter abreviação de 2, 3 coisas. Outra coisa são milhares de arquivos abreviados. Loucura. Então, mas isso aqui é o pontapé que vai iniciar aqui essa organização. E que vai, naturalmente, ser utilizado no Linux. Bom, vamos lá. Sempre que você vai lá, você pega um disco, cria uma partição e tudo mais. Ele vai criar um super bloco, onde tem as informações da partição. Ele vai encontrar grupos de descritores, você vai ter grupos de descritores, um bitmap block para marcar os pedaços que já estão em uso na partição e tudo mais. Mais descritores. Pensem que descritores seriam, vamos simplificar aqui, apontadores, endereços que apontam. Vamos colocar assim. O inode bitmap, da mesma forma que o block bitmap, o inode bitmap, imagina que é uma grande tabela de zeros e uns, onde ele marca o que está em uso, o que não está em uso. Por isso que quando você deleta um arquivo, você não deletou, ele está ali. Por falar em deletar arquivos, e se eu for nesses pontos e zerar esses pontos? Tem um comando que faz isso. Porém, os sistemas de arquivos modernos, ele tem um negócio também chamado journaling. Então, parte do seu arquivo, parte da sua edição sobre o arquivo está no journaling. Então, tem esse problema com relação a apagar 100% os vestígios, vamos colocar assim. E o inode table, que é a tabela inode, que é a tabela onde tem uma pancada desses carinhas. É limitado. O número de entradas na tabela inode é limitado. Eu já bati esse limite algumas vezes. O disco tinha espaço, mas a minha tabela inode não tinha espaço. E eu vou explicar para vocês isso no capítulo de formatação. Beleza. Mas como que eu me mantenho anônimo? Eu quero ser um hacker do mal, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero passar a mão num monte de gente. Seguinte, coleguinha, você tem que criptografar essa jossa toda. E aí entra o LUKS. É uma coisa que eu vou ensinar para vocês também mais para frente. Eu tô prometendo muita coisa mais para frente, hein? Mas está no livro, meu amiguinho, você pode avançar e ler, tá? LUKS.
L-U-K-S. Acho que é assim que se escreve. Bom, não sei. Eu sei digitar. Em um sistema de 64 bits, pode-se aumentar naturalmente ou reduzir esse número, essa quantidade. O mínimo do tamanho desses carinhas, 1024 bytes. Então quer dizer que os blocos, os carinhas que eu digo são os blocos, tá? 1024 bytes é o mínimo dos blocos. E cada bloco ali, naturalmente, vai ter alguns endereços apontando para ele. De mais de um lugar pode acontecer. E esses endereços estão nos inodes. Então eu tenho um monte de bloquinho aqui. No mínimo 1024 bytes. Normalmente é 4 KB, tá, galera? 4098. Aqui é 1024. E aí eu tenho as tabelas com referências apontando aqui para os bloquinhos. Certo? Para poder montar a organização. Então quando eu executo um comando ls, ele vai no inode, depois ele vai no disco, obter os blocos, ou dados dos blocos. Se for chamado, lógico. Nesses inodes eu tenho o nome do arquivo, tamanho do arquivo, horários de criação, último acesso, última modificação, proprietário, grupo, informação de proteção, contagem do número de entradas na tabela inode. Então, eu tenho essas informações em cada um desses aqui, que está aqui nessa parte amarela aqui. Legal. Bom, aí é que tá, vamos lá. Linux tem a distinção de arquivos pequenos e grandes. O Linux tem um ponto interessante, que isso aqui, inclusive, pode ser uma questão de prova. Ele faz a distinção entre arquivo pequeno e arquivo grande. Ele diz o seguinte, que é possível que se um arquivo for pequeno, com X números de bytes, eu armazene um arquivo diretamente no inode. Por quê? O inode é dado para ele um tamanho. E se eu utilizo esse tamanho grande para guardar endereços pequenos, então por que não salvar diretamente no inode? Então tem a possibilidade de arquivos de 40 KB são armazenados diretamente no inode. Ou seja, 10 endereços de 4 KB. Legal, porque o padrão é 4 KB. E se você fez aqui os blocos com 1024? Então seriam 10 entradas de 1024. Seria o tamanho mínimo de um arquivo para ele estar colocado diretamente no inode. Bom, passou disso, então ele é colocado em blocos. Os blocos são endereçados naturalmente pelos inodes. E aí, então, ele segue pegando os blocos igual nós vamos ver aqui. E nós temos esse endereçamento dos inodes, tipo assim, simples diretamente, o inode aponta diretamente para o bloco e acabou. Eu tenho a possibilidade do inode apontar para outro inode que aponta para os blocos, ou o inode apontar para outro inode que aponta para outro inode que vai até os blocos. Só para ter uma noção, se eu tenho essa organização aqui, os arquivos podem ter ali uns 4 megabytes. Aqui os arquivos podem ter 4 gigabytes e aqui os arquivos poderiam chegar a ter 4 terabytes. Bom, para extração, imagina, extração de banco de dados. Está na casa de tera, meu amigo. Então, funciona assim, né? Eu aponto desses blocos de endereços para posições, para o inode, e aí o inode tem ali o modo, o user ID, o group ID. Preste bastante atenção nisso aqui. UID e GID. Vocês vão usar isso no futuro. Por que size? Por que eu tenho total de bytes do arquivo aqui na entrada? Porque seria muito difícil contabilizar o tamanho. E se você olhar bem, é muito comum CD/dev.
ls-l. É muito comum em um ls você exibir o tamanho deles, né? Então tá aqui o tamanho deles. Tá colocado ali 7 bytes, 8 bytes, 9. Deixa eu colocar numa visão mais humana. Colocar na visão mais humana, né? A visão humana é colocar o Hzinho aqui. Ó. Tá? Opa, peraí aqui. Peraí, eu vou jogar dentro do more. Para mostrar aos poucos, ó. Então você vai ver aqui numa visão mais humana. Não jogou no humano não, cara. O número de bytes deles, cara. Tem arquivos pequenos, arquivos grandes, normal. Beleza. Fui para o diretório ruim. cd/bin. Clear. Ficou lá embaixo, né? ls-l. H. Aqui ficou melhor para vocês verem. Tá? Olha só. Kbyte, ó, 27 KB, 52 KB, 7 bytes. Ali nós temos ali. Repare que não tem nenhum de megabyte, né? Porque nós somos do diretório de executáveis binários, né? Essas cores têm um motivo da sua existência, tá, gente? E aí, então, você tem apontamentos diretos, apontamentos duplos e apontamentos triplos. Tá? 3 tabelas aqui que fazem os apontamentos. Bom, e aí, naturalmente, cara, dá pra pôr arquivo pra caramba. Quer dizer, bytes pra caramba nesses arquivos. Vocês sabiam que o diretório ele é um arquivo? Todo diretório ele é um arquivo. Inclusive, clear. Legal. File/home. Então, /home ele é um arquivo do tipo diretório. Então, nós encontramos no /home, que é um arquivo, os endereços dos próximos inodes. Ou seja, então nós temos ali um diretório. E aqui, legal. E todos os inodes, naturalmente, se você olhar, eles estão apontando para blocos ou outros inodes. E vamos dar uma olhada aqui no exemplo do livro do Tenable. Beleza. Aqui eu tenho, então, uma raiz, que seria eu chegar aqui, eu vou jogar de lado, tá? Clear. Foi mal, galera. CD, eu vou lá para a raiz, certo? E aí eu executo aqui um ls-l, tá? Então estamos aqui vendo os diretórios, certo? Beleza. O que é o ponto? Ponto é aonde eu estou. Como assim? Ó, cd ponto. Vou navegar para onde? Para onde eu estou. Não fez sentido, né? Não fez sentido nenhum. Mas olha só, cd ponto barra. Da onde eu estou, olha que legal. Tem um tal de home. Depois de home, você tem então user Linux. Olha só. O ponto barra é da onde eu estou. Entendeu por que nós usamos o ponto barra? Para dizer da onde eu estou, vai ter um diretório assim, depois outro assado e assim vai. Legal? O que é o diretório ponto? Vamos entrar em um diretório cd /home /user Linux, certo? pwd. Então eu estou em /home /user Linux. Eu quero voltar para /home, para o diretório anterior, cd ponto. Eu volto para /home, olha, pwd /home. Viram? Eu voltei. Então 2 pontinhos é voltar, 1 pontinho é onde eu estou. Por isso que eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia explicar para vocês pontinho agora, nesse vídeo, no futuro. No futuro lá e no presente aqui. /bin, /dev, /lib, /etc, /usr, /tmp. Tudo isso nós vimos no vídeo anterior. Legal. Então, quando eu digito assim, olha, por exemplo, cd usr. Opa, peraí. Tem que voltar para a raiz, né? cd usr. Olha o que vai acontecer. Ele vai, o usr, carregar o inode 6.
Aí ele vai carregar na memória. Ele vai no disco, busca o inode 6. Aonde está no disco o inode 6? Nessa área amarela aqui. Ele vai lá, busca o inode 6. Dá uma olhada nos dados que tem, que são esses dados aqui. Aqui, o inode. E um dos pontos desse inode é uma tabelinha, que seria essas tabelinhas aqui, de baixo, que vai apontar para outro lugar. Então ele apontou para um bloco 132 do disco. 132. Aí, meu amigo, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui nos blocos e vai buscar o bloco 132 e vai montar na memória. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês olham para isso aqui, você está vendo a memória, meu amigo. Isso aqui é a memória. É a memória. Está na memória isso aqui. Aí, o que acontece? Opa, pressionei errado, foi mal. Aqui dentro ele vai digitar o AST, que é um usuário. Tá? Que tem uns usuários. Antigamente o Linux, em algumas distribuições Linux, na verdade mais no Unix, o SR era o diretório dos usuários, que ali eles podiam fazer o samba louco que eles quisessem fazer. Muito louco. E isso ficou organizado depois. Nas primeiras distribuições Linux já organizou essa zona. Bom, e a AST, então, é o inode 26. Então, lógico que eu não tenho o AST aqui. Se eu fizesse CD AST, não tem aqui. Ele iria carregar, então, o inode 26. Então, novamente, ele iria vir aqui, na parte amarela. Pegaria o inode 26. Aí ele viria aqui. Olharia o inode 26, os dados do inode 26. Iria nos endereços e iria achar um endereço, que aqui é o 406. Então ele iria buscar o bloco 406 no marrom. Marrom cocô. Tinha um Corcel horrível, cara. Corcel a marrom cocô, cara. Eu quase comprei um. Corcel 70 e alguma coisa. Quase comprei. Acabei comprando uma Belina marrom cocô. Balina. Mano, eu tô muito cansado, bicho. Vocês não fazem ideia o quanto eu tô cansado, cara. Aí ele carrega o bloco. Certo? Adivinha o que tem no bloco? Um outro inode. E aí lista na memória. Então é assim que ele vai carregando. Carrega o inode, olha os atributos do inode, carrega os blocos e monta na memória. E assim ele vai. E assim ele vai. Como que em um Linux você verifica esse tal de inode, tá? Bom, lembra que eu falei, esse curso é teórico e prático. Clear. Bom, ls-l de listagem e de inodes. Enter. Então, por exemplo, o inode 78, 39, 41 é um inode que está na tabelinha amarela, que ao carregar vai carregar o bloco adequado. Que legal. Que legal. Então é assim que nós enxergamos esses inodes. Então nós sabemos que, por incrível que pareça, o mesmo arquivo pode estar em dois lugares e não ser link. Vou repetir. O arquivo pode estar em dois lugares e realmente estar em dois lugares. Não como um link, mas o arquivo estar em dois lugares. Isso pode acontecer. Vamos lá. CD barra ls. Para cima, para cima e para cima. Aqui, ó. Inode 1 é o barra dev. Tá lá, ó. Barra dev 1. É o primeiro da tabela inode, tá? E aí você pode ver aqui, então, os endereços inode da raiz. Legal. Beleza. Próxima aula, vamos falar sobre tipos de arquivos. Até lá, até mais, tchau. Mas eu vou descansar antes, tá? Da próxima aula. Até mais, tchau.